Imagine que dentro de você existe uma sombra, não uma metáfora vaga, mas uma parte real, pulsante, escondida. É o lado que você reprime. Seus desejos mais profundos, suas falhas inconfessáveis, sua raiva, sua ambição crua. Agora, imagine que essa sombra, que você passou a vida tentando ignorar, é a chave para o poder. Não o poder mesquinho de manipular ou dominar, mas o poder de moldar sua própria existência, de deixar uma marca no mundo. Hoje, vamos mergulhar em uma ideia radical de Friedrich Nietzsche, o filósofo que desafiou a moralidade e olhou para o abismo da alma humana. Ele nos ensina que o segredo do poder não está em ser perfeito, em seguir regras ou em agradar a todos. Está em abraçar sua sombra, a parte de você que a sociedade diz para esconder. Por que os maiores nomes da história, de reis a artistas, parecem carregar um lado sombrio? O que eles sabem que nós não sabemos? E o que acontece quando você para de fugir de si mesmo? Vamos descobrir juntos, enquanto viajamos pela história da humanidade e pelos cantos mais profundos da consciência. O que é essa sombra? Nietzsche não usou exatamente esse termo. Ele falava de instintos, da vontade de poder, daquilo que nos torna vivos, mas que a sociedade domestica. A sombra é tudo o que você foi ensinado a reprimir. A raiva que sente quando é injustiçado, o desejo de ser maior do que sua vida permite, a inveja que surge ao ver alguém vencer. É o lado mau que a moral tradicional condena. Mas, para Nietzsche, essa sombra não é um defeito. É o fogo bruto da sua humanidade. E aqueles que aprendem a abraçá-la, a canalizá-la, tornam-se forças da natureza. Por que isso importa? Porque a história humana é uma galeria de sombras transformadas em poder. Os grandes nomes, os que construíram impérios, criaram revoluções, mudaram o curso do tempo, não eram santos. Eles eram humanos com falhas, contradições e desejos intensos. E, ao invés de negá-los, eles os usaram como combustível. A sombra na história. Olhe para Alexandre, o Grande. Ele não conquistou metade do mundo conhecido sendo apenas um estrategista brilhante. Havia uma sombra nele, uma ambição insaciável, uma raiva que o levava a destruir cidades que resistiam, uma necessidade de ser maior que qualquer mortal. Ele não negava esses impulsos, ele os canalizava. Suas vitórias vieram porque ele abraçou o caos dentro de si, transformando-o em visão. Pule para a Renascença. Leonardo da Vinci, o gênio dos gênios, não era um homem perfeito. Ele era obcecado, inquieto, muitas vezes cruel consigo mesmo e com outros. Sua sombra, a insatisfação constante, o desejo de transcender os limites humanos, o levou a criar obras que ainda nos assombram. Ele não se curvava às expectativas da igreja ou da sociedade. Ele pintava, inventava, sonhava, mesmo quando isso o colocava em conflito com o mundo. Agora, pense em figuras modernas. Frida Kahlo, uma das maiores artistas do século XX, transformou sua sombra em arte. Sua dor física, suas traições amorosas, sua raiva contra as injustiças, tudo isso alimentava seus quadros. Ela não escondia suas cicatrizes. Ela as pintava em cores vibrantes. Sua sombra a tornou inesquecível. A sombra na era contemporânea. Hoje, vivemos em um mundo que nos pressiona a esconder a sombra. As redes sociais nos ensinam a mostrar apenas a versão polida de nós mesmos. Sorrisos perfeitos, vidas perfeitas. Mas quem realmente se destaca? Não são os que seguem o roteiro. São os que mostram suas rachaduras, suas contradições, seus lados humanos. Pense em Kanye West. Ele é controverso, muitas vezes visto como mau por suas explosões públicas e ego declarado. Mas é exatamente essa recusa em se encaixar, esse abraço à sua sombra, que o torna uma força cultural.
Ele não pede permissão, ele cria. Ou considere alguém como Serena Williams. Sua raiva no tênis, aquela intensidade que às vezes a colocou em conflito com árbitros, não é um defeito. É parte do que a torna uma lenda. Ela canaliza essa energia para dominar as quadras, para desafiar um esporte historicamente elitista. Sua sombra é sua força. Por que reprimimos a sombra? Então, por que temos tanto medo da nossa sombra? Nietzsche diria que é porque fomos condicionados pela moralidade. Desde crianças, somos ensinados que certos sentimentos são errados. Raiva é feia, ambição é egoísta, desejo é perigoso. Mas quem criou essas regras? Segundo Nietzsche, foram os fracos, aqueles que queriam controlar os fortes. A moralidade, para ele, é uma gaiola construída para domesticar a vontade de poder, o impulso de criar, de crescer, de ser mais. Pense na história. As religiões, os governos, as culturas sempre tentaram nos convencer de que a virtude está em negar a sombra. Mas os poderosos, os que moldam o mundo, não acreditam nisso. Eles sabem que a sombra não é o inimigo, é a matéria-prima da grandeza. E aqui está o truque silencioso de Nietzsche. Abraçar a sombra não significa se tornar cruel ou imoral. Significa reconhecer sua humanidade completa. Significa dizer, eu sou imperfeito e isso é minha força. É parar de se desculpar por querer mais, por sentir raiva, por sonhar grande. O poder de canalizar a sombra. Mas como fazer isso? Não é sobre ceder à raiva ou à ambição cega. É sobre transformar esses impulsos em algo maior. Na história, os que dominaram suas sombras não apenas agiram, eles criaram. Martin Luther King Jr. tinha raiva da injustiça racial, mas ele a transformou em um movimento que mudou o mundo. Virginia Woolf sentia o peso da depressão, mas usou sua sombra para escrever livros que redefiniram a literatura. Hoje, você pode fazer o mesmo. Aquela raiva que você sente no trabalho, use-a para criar algo novo, para mudar o sistema. Aquela inveja de alguém que chegou lá, transforme-a em motivação para perseguir seus sonhos. Sua sombra não é um peso, é um presente.